Fala, meus amigos. Professor Jonas Mendes passando aqui, nessa ocasião, para mais uma aula. Vamos comentar um pouquinho sobre antropologia, discutir sobre a importância desses conceitos para nós, né? E nessa oportunidade, quero falar um pouquinho sobre a relação, tá? Daquilo que dentro da antropologia se chama de cultura, né? Tanto é que a gente estuda antropologia cultural também, né? Porque a cultura ela é de fato importante para a antropologia. Por que é importante para a antropologia? Porque, na verdade, é importante para a gente, né? Para o homem, para nós. Então, por isso que é importante entender, tá? O que de fato a gente quer dizer por cultura, né? O que a palavra cultura significa. A palavra cultura, em sua origem, ela tem a ideia de cultivo, de culto, né? Por quê? Porque, geralmente, os antigos eles cultivavam uma terra, também cultuavam aos deuses, porque acreditavam que a fertilidade vinha dos deuses, uma certa divindade. E também se acreditava que os deuses eram responsáveis por enviar a chuva, o sol. Ou seja, uma boa colheita era resultado da vontade dos deuses, de você ter agradado os deuses. Então, se você cultiva, você precisa cultuar. Quem cultiva, cultua. Certo? Por quê? Porque, de alguma maneira, você quer que a sua plantação dê certo, você quer que as coisas aconteçam de forma correta, mas você depende dos deuses. Tem forças que não dependem de ti, né? Não depende de mim, e os deuses entrariam aí. Então, a ideia de cultura surge com essa questão do cultivo e do culto, né? As práticas de agricultura, né? Perceba só a relação aí. E aí a palavra cultura ela foi ganhando contornos. Então, uma das primeiras pessoas, de alguma maneira, a dar uma explicação para a palavra cultura, para o significado de cultura, foi o Edward Taylor. Edward Taylor é um dos fundadores do evolucionismo cultural e ele foi um dos responsáveis por, de alguma maneira, acabar dando alguma explicação para o termo de cultura. Como que a gente poderia definir cultura, então? Será que cultura é a formação acadêmica que o homem tem? Nossa, aquela pessoa tem cultura, porque ela tem um doutorado, tem um mestrado, ele tem cultura. É isso que é o termo cultura, né? Ou a pessoa que é polida no trato, trata as outras pessoas bem, ser educada, essa tem cultura. Quem não é assim não tem cultura. Será que é isso mesmo? Ou será que cultura não poderia ser uma prática, né? Um conjunto de práticas, comportamentos, ações, tá? Instituições pelas quais os humanos se relacionam entre si, com a natureza, e dela se distingue, agindo, né, sobre ela e através dela modificando. Bom, podemos dizer que sim, né? Talvez podemos dizer que isso seria cultura. Essa é a expressão que nós temos de cultura. Tá? Então, cultura é todo um conjunto, um complexo de crenças, práticas, hábitos que os homens têm, que influenciam a sua relação de uns com os outros, sua relação com a própria natureza. Tá? É bom entender que o homem ele é um ser de dois mundos. O homem é um ser da natureza e o homem é um ser da cultura. Tá bom? Somos um ser da natureza. Sim, nós temos essa herança, né? Somos pó, né? Do pó viestes e ao pó retornarás. Então, somos pó. Então, os elementos químicos que compõem este corpo aqui pode ser encontrado na própria natureza. Então, mostrando que sou parte da natureza também, né? Sou parte da natureza. Eu tenho essa natureza biológica e tudo mais. Sou parte da natureza. Mas eu também pertenço ao mundo da cultura. A cultura é esse complexo de valores, crenças, hábitos, conjuntos simbólicos que orientam, né, as ações humanas. Ok? Eu pertenço a esse mundo da cultura também. Então, eu não sou só da natureza, sou da cultura. Perfeito. Também pertencemos a esse mundo cultural. O mundo do simbólico. Né? Já dizia o kantiano Ernest Cassirer, somos, né, animais simbólicos. O homem é um animal simbólico. Né? O Ernest Cassirer ele vai dizer que somos animais simbólicos. Por quê? Porque a gente estrutura a realidade a partir de símbolos. A linguagem é um sistema simbólico, abstrato, inclusive. Os animais não possuem essa dimensão simbólica tal qual os homens possuem. Certo? Então é importante a gente acabar tendo essa consciência, tá, do que, de fato, representa a cultura e a relação do homem com a cultura. Outra coisa que a gente precisa entender é que o homem, né, sendo um ser da cultura,
ele transpõe os limites da natureza, certo? A gente vence os limites da natureza. Veja o Homem de Ferro, né? Que acabou morrendo, se sacrificando, né? O melhor vingador. Né? O Homem de Ferro, certo? Ele, através da tecnologia, conseguiu transpor os limites da natureza humana, os limites da biologia. Veja, o homem, ele não tem uma visão aguçada como a águia. O homem é um dos seres mais limitados da natureza. Ele não tem uma visão aguçada como a águia. Não tem a força de um elefante, de um leão, tentado aquela mordida forte de um leão, ou algo assim. Não consegue correr como um guepardo, um leopardo, ou qualquer outra coisa mais. O homem não pode voar. O homem não pode ficar muito tempo debaixo d'água, porque não aguenta prender a respiração. O homem é um ser limitado. Limitadíssimo. Por quê? Porque a natureza limita o homem. Mas o homem, através da cultura, ele transpõe todos os limites, as barreiras naturais que são impostas. A cultura era um trampolim para o homem vencer todas as limitações naturais. Através do avião, o homem consegue voar. E voar na velocidade que nenhuma águia consegue atingir. O homem inventa carro e moto que dá uma velocidade para ele que nem um guepardo consegue atingir. O homem, com binóculos, telescópio, tantas outras coisas mais, ele consegue ter uma visão tão aguçada e tão apurada que é a maior de todas as águias jamais conseguiria. O homem, com o trator, com as máquinas que a ciência lhe proporciona, ele consegue mover montanhas. Veja, a natureza ela dá para o homem, a cultura ela dá para o homem a possibilidade de transpor, de vencer, de ir além para aquilo que a natureza lhe dá, certo? Outra coisa interessante sobre o homem é que Rousseau dizia que o homem é perfectível. O que Rousseau queria dizer que o homem é perfectível? Rousseau estava querendo dizer que o homem ele sempre pode estar se aprimorando, certo? Ele sempre pode estar se aprimorando, ele sempre pode estar melhorando, ele sempre pode estar crescendo. O homem é esse ser. Todos os animais possuem uma natureza limitada, o homem não. O homem não possui uma natureza limitada. Os animais têm uma natureza determinada e limitada, o homem não. Giovanni Pico della Mirandola dizia que o homem ele possui ele não tem uma natureza limitada. Então ele pode inventar-se a si mesmo, se aperfeiçoar, conforme diz Rousseau, certo? Os animais, depois de alguns dias, eles são aquilo que eles serão para o resto da vida. O homem não. O homem sempre pode estar crescendo, melhorando, mas também sempre pode estar piorando. E essa é a realidade. O homem sempre pode estar crescendo, sempre pode estar melhorando, mas também sempre pode estar piorando. Então, o fato de um homem não ter uma natureza determinada significa que o homem sempre pode melhorar-se a si mesmo. Né? A ideia do improve myself, né? Você se aprimora. Os animais, não. A aranha faz a teia do mesmo jeito que ela fazia 2000 anos atrás. Exceção por pressões evolucionárias ou coisas do tipo, ela continua fazendo teia do mesmo jeito que sempre fez e vai continuar assim. O homem não. O homem sempre está mudando. E o homem muda a natureza. Então podemos dizer que a cultura é resultado da ação do homem sobre a natureza. O homem age sobre a natureza, transformando a natureza, produzindo cultura. Certo? Podemos dizer isso? Alguns podem dizer, não, professor, ele destrói a natureza. Pois é, ele também faz isso. Porque o homem, ele tem essa característica. Certo? O homem é o único ser que pode cair tanto, está tão abaixo daquilo que deveria ser, a ponto de alguém dizer para o homem, vira homem. Porque ele caiu a tanto. O homem é o único ser que pode se tornar um idiota, de fato. Um cachorro não. Um animal não. Um cachorro sempre vai ser um cachorro porque ele já nasceu com a natureza determinada e ele é o que é e pronto, acabou. Não tem como ensinar um cachorro a ser cachorro porque ele já nasce sendo e ele sabe desde que nasceu. O homem não. Ele precisa se humanizar. Ele precisa ser educado. Ele faz isso com a família. Ele aprende os moldes da sociedade. Antes do indivíduo estar na sociedade, a sociedade precisa estar no indivíduo, já dizia Peter Berger. E por isso que o homem ele vai sendo, desde criança, moldado, ensinado para viver em sociedade. Então nós estamos aprendendo sempre. E viver em sociedade demanda um aprendizado. Então o homem ele precisa ser civilizado, porque ninguém nasce humano, torna-se humano. Essa que seria a perspectiva. Então o homem não tem uma natureza determinada, definida. Os animais têm. A antropóloga Ruth Benedict,
Ela diz que a cultura é a lente através do qual o homem enxerga todas as coisas. Nesse sentido, podemos dizer que a cultura é uma espécie de cosmovisão, visão de mundo. Através da cultura, a gente consegue enxergar todas as coisas. Ela que proporciona para a gente os elementos cognitivos e sensitivos, né, que vai dar sentido para a gente estruturar a realidade de forma simbólica e tudo mais. Okay? É ela que faz isso. Quando o Ruth Benedict diz que o homem é um animal, é um ser da cultura, né, ela diz que o homem é um frutozinho da cultura. Frutozinho da cultura. Então, é bom entender o conceito de cultura justamente para a gente poder dialogar com essa ideia. Tá? A cultura ela possui tanto um aspecto material quanto um aspecto imaterial. Certo? Então, nós temos dois aspectos da cultura. Temos o aspecto material e o material. O aspecto material refere-se aos objetos, por exemplo, construídos como obras de arte, etc., as coisas que são palpáveis. Né? E já os objetos imateriais referem-se à linguagem, aos valores, crenças, hábitos, costumes. Todos esses compõem, tá, aquilo que nós podemos dizer que pertence ao mundo da cultura. Tá? Cultura não se transmite geneticamente, certo? Não tem como transmitir cultura geneticamente. Porque cultura é resultado do aprendizado. A gente aprende, certo? Esse processo é chamado de endoculturação. Então ninguém nasce com cultura, certo? A cultura é transmitida através da educação, né? Aprendizagem, tá? Em uma determinada cultura desde a infância. Ninguém, então, nasce com cultura. Todos os homens possuem cultura. Já que ninguém nasce sem cultura, também não há ninguém sem cultura. Por quê? Porque todos possuem cultura. Há culturas distintas, mas não há ninguém sem cultura, certo? Por mais que você olhe para a cultura e ela seja tão diferente da sua, mas todos os povos possuem cultura. Ok? A cultura, de alguma maneira, é o que constitui a nossa identidade, os nossos valores, nossa visão de mundo. Né? Ela é um filtro cultural. A gente olha tudo a partir da cultura. A gente compreende as coisas a partir da própria cultura. Ela funciona como referencial para nós, certo? Então, por isso que ela é a lente através do qual a gente enxerga todas as coisas, ok? Todas as coisas. Muitas pessoas acham que só as classes mais abastadas, só os povos mais ricos que possuem cultura. Nossa, aquele povo possui cultura, aquela fulana possui cultura. Por quê? Porque se entende que o pobre não tem cultura. Então, quando você é pobre ou você não estudou, dizem, você é sem cultura, você não tem cultura. Na verdade, você tem cultura. A única coisa é que a sua cultura é distinta da deles. Entende? Então, todos possuem cultura. Não há quem não tenha cultura. Tá? É muito importante que a gente acabe dando uma olhada para isso aqui, senão, né, a gente vai acabar cometendo alguns erros, achando, por exemplo, que alguns povos não têm cultura, que cultura é uma restrição dos ricos e tudo mais, né? E, na verdade, não é assim. Nós não podemos afirmar isso porque na verdade, cultura ela se manifesta de diversas maneiras, de diversas formas, certo? Isso é muito importante que nós entendamos, ok? Sobre a relação entre o homem, natureza e cultura, a gente precisa destacar uns pontos importantes, tá? O sociólogo Peter Berger, que eu já citei aqui, né, ele afirma que antes do indivíduo estar na sociedade, a sociedade precisa estar no indivíduo. Então, o homem não é um ser naturalmente da cultura. Ele aprende a cultura. Ele vai ser ensinado dentro dessa cultura, certo? Então, não é assim, o homem já não nasce e a cultura geneticamente é transmitida para ele. Não. Ele incorpora os elementos da cultura através do processo da endoculturação, certo? Então, isso é muito importante. O homem, de alguma maneira, ele possui é, poucos elementos inatos, ele possui poucas coisas inatas. Né? Geralmente, a maioria das características que o homem tem são características que ele adquire através da cultura, através do processo de ensino, tá? São questões que a gente vai adquirindo, né, através do ensino. Então, a visão de mundo que temos e tudo mais, tudo isso vão se tornando padrões culturais que nós acabamos interiorizando, né? Interiorizando. Por quê? Porque o homem é um ser de dois mundos. Existem coisas que são meramente biológicas. Sim, meramente biológicas, né? Mas tem coisas que são culturais também. E a maioria das coisas que nós temos, de alguma maneira, são questões culturais. Isso é muito importante que a gente tenha em mente, ok? Tá?
Por que a gente precisava estudar essas questões da cultura, professor? Se você pode me perguntar. Porque quando a gente estuda antropologia, por exemplo, a gente estuda a cultura, tá? O evolucionismo cultural, por exemplo, você vai cair na cultura, né? Você vai esbarrar na cultura. E você vai acabar caindo na cultura para você ver os erros, inclusive, né? Do evolucionismo cultural, por exemplo. Porque o evolucionismo cultural dizia que existiam culturas superiores e inferiores. Isso vai ser combatido, essa ideia vai ser rejeitada, rechaçada, inclusive, por Franz Boas. Franz Boas, que foi um proponente, certo? Do método do particularismo histórico. E o Franz Boas combateu o método comparativo que a escola evolucionista utilizava. Porque a escola evolucionista, né, dizia que, para entender as culturas, você tem que comparar uma cultura com a outra, você compara as culturas. Só que as culturas, ao serem comparadas, os evolucionistas diziam, você tem que chegar, né, o padrão é a Europa. Então, os evolucionistas amavam, né, a cultura da Europa Ocidental, por quê? Porque era o padrão. Então, eles eram eurocêntricos, porque consideravam que a Europa era o centro. E também acabavam sendo etnocêntricos, porque eles consideravam sua etnia superior às outras etnias, como se ela fosse o centro, certo? Então, os evolucionistas culturais, eles, ao defender o método comparativo, eles acabavam dizendo que a população, os povos, acabam passando por 3 períodos, né? Eles chamavam de selvageria, a barbárie e a civilização. E o desenvolvimento da cultura é desigual. Algumas culturas já se desenvolveram, outras não. Outras estão na selvageria, outras na barbárie. E como que a gente sabe? Porque a gente compara ela com a Europa Ocidental e vê que ela ainda está na barbárie, está na selvageria. Então essa seria a escala, né? Do Lewis Henry Morgan, James Fraser, Edward Taylor, que defendiam ideias semelhantes a estas, ok? Que o evolucionismo acabou incorporando. O Franz Boas, quando ele aparece no cenário, ele critica justamente essas ideias, tá? Ele critica justamente essas perspectivas, dizendo, não funciona assim, o método comparativo, ele falha. Por quê? Porque não existe uma cultura superior à outra. Franz Boas combate justamente essa hierarquia cultural. Franz Boas diz, olha, vocês estão dizendo que a Europa Ocidental é o centro e tal, isso está errado. Franz Boas ele traz para o debate cultural o princípio da alteridade, da diferença, dissolvendo as hierarquias culturais. É justamente isso que ele vai propor. O Franz Boas, então, vai dizer o seguinte, que ele propõe um particularismo histórico, e a ideia do particularismo histórico é de que cada cultura possui a sua história particular, e que a gente deve analisar a cada cultura a partir de sua história particular. Investigar as suas idiosincrasias, as suas particularidades, especificidades. Cada cultura tem a sua história. E quando você vai analisar uma cultura, Franz Boas vai dizer, você não chega ali e impõe os seus valores, as suas verdades, os seus princípios. Não, você não faz isso. Por quê? Porque, na verdade, cada cultura tem o seu conjunto de valores. Então, ele está propondo relativismo. O Franz Boas propõe o relativismo como uma resposta ao método comparativo que considerava a Europa Ocidental o centro absoluto de todos os valores. Então, ele vai dizer, não, cada cultura tem os seus valores, os valores são relativos a cada cultura, a cada grupo. Não existe uma verdade absoluta sobre todos. Não. Então, a ideia do Franz Boas é justamente combater essa pretensão de universalidade e absolutidade, não sei se existe essa palavra, essa tendência pelo absoluto que os evolucionistas defendiam. Tá? Essa grande perspectiva do Franz Boas. E aí ele propõe essa discussão, então, né, do particularismo histórico. Lembrando que o Franz Boas é um dos fundadores da Escola Americana de Antropologia, certo? Para mostrar justamente como que, de alguma maneira, né, você tem essa tendência de olhar para as culturas e enxergar o valor de cada cultura. Quando o antropólogo vai estudar uma cultura, ele não chega lá, por exemplo, e com seus valores chega impondo, não, ele não faz isso. O que o antropólogo faz, então? O antropólogo ele tenta entender as culturas a partir da sua própria realidade, da sua própria história, dos seus próprios valores, dos seus próprios princípios. Cada cultura tem o seu caminho. E a cultura não é genética. Porque se a cultura fosse genética, então, independente de onde você fosse, você ia desenvolver tal cultura.
e não é genética. Cultura não é geográfica. Entende? Cultura é histórica. Não depende de onde você nasceu, do lugar, da geografia ou da genética. Não. Cultura é compartilhada, é uma construção humana. Nós construímos a cultura. A cultura é o resultado da ação do homem, da interação do homem com a própria natureza, do homem com o seu próximo. Daí se origina a cultura, certo? E a cultura, ela é importante, porque sem cultura não conseguiríamos viver em comunidade. Não conseguiríamos viver em sociedade. Então, o antropólogo, ele tenta entender justamente a maneira como os homens estruturam a realidade a partir de sistemas simbólicos, que é a própria cultura. Porque a cultura ela é constituída por elementos materiais, mas também elementos imateriais. E todos eles contribuem para a beleza da cultura. Com o Franz Boas, você começa então a valorizar a perspectiva justamente do relativismo cultural. Certo? Relativismo cultural. Essa que é a perspectiva que ele vai propor. E aí você valoriza também a diversidade cultural, porque você sabe que é uma diversidade cultural. E a diversidade cultural não deve ser eliminada, como os evolucionistas. Para os evolucionistas, a diversidade cultural é resultado da desigualdade do processo evolutivo. Porque é uma desigualdade do processo evolutivo, então existe diversidade cultural. Mas quando todas as culturas atingiram o ápice da evolução e chegaram no mesmo nível, aí não vai ter mais desigualdade cultural. Aí todas estarão ali, né? Aquele mesmo caminho e tudo mais, né? Aí não vai ter mais desigualdade cultural. Mas enquanto isso não acontecer ainda, tem desigualdade cultural. O Franz Boas vai dizer que não, que a desigualdade cultural é o que compõe a beleza do próprio universo, da própria criação, de tudo mais. Que ela é importante. A desigualdade cultural, na verdade, é ela que constitui a beleza de tudo. Tá? Então, algumas observações aí para que a gente consiga se situar, né? Situar bem nessas atividades que teremos aí. Ok? Então, meus amigos, é isso aí. Comentário breve para vocês sobre a questão da cultura, tá ok? Um abração e estamos juntos.